Professor José Newton, né? Oi, é porque eu estou botando para gravar, tá? Nesse momento a aula está sendo gravada, tá? A partir desse momento. Então, essa é a nossa disciplina de Tecnologia da Informação e da Comunicação, né? Abreviada pela sigla de TIC, né? E aplicada ao ensino. Nós estamos na aula 1 da unidade 2, e essa aula é referente a design instrucional e tecnologia da informação e da comunicação, tá? Eu vou pedir nesse momento que vocês desliguem os microfones de vocês. Caso alguém durante a aula precise tirar alguma dúvida, basta levantar a mão e que eu vou parar a aula para atender as dúvidas, tá? Tem um íconezinho, não sei se todos vocês já estão familiarizados com o Google Meet, né? Ele vai ter alguns ícones aí, um deles é a solicitação de perguntas, né, que é a mãozinha, tá? Quando vocês fizerem isso, eu vou entender que alguém está com alguma dúvida e quer perguntar, tá? Design instrucional, né? Então, esse desenho, essa figura, ela diz alguma coisa, não é? Sobre o tema da nossa aula. Então, na descrição da figura, nós temos uma pessoa sentada ao sofá com uma prancheta, né? Provavelmente é a sua sala de estudos, né? Ou de trabalho. E nessa prancheta, ela provavelmente quer colocar alguma ideia ou algum projeto. E aí ela está pensando algumas coisas, vários pensamentos aí ao mesmo tempo. Então, essa figura, se vocês observarem aí, apesar de um pouco esparsa quanto às figurinhas que estão nos balãozinhos da ideia, ela tenta unir duas coisas. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, a partir dessa figura, o que vocês visualizam aí, qual é a ideia e qual é o projeto que essa pessoa quer colocar no papel. O que ela está imaginando aí? Nesse momento agora de vocês, tá? Eu acho, sim, que está ocorrendo uma indecisão nele aí de escolher um passo inicial, né? Uma proposta inicial. Aí, o passo inicial. Dessas ideias aí, qual a ideia mais ou menos que vocês têm, né? O que é que vocês imaginam qual o objetivo que ele quer, o que ele está pensando com essas ideias? Então, primeiro ali tem um rato, né, com queijo, depois tem uma criança com os bloquinhos, né? Tem ali as tintas, aí tem uma câmera, tem um pessoal numa reunião, tem uma poleta do tempo, tem o símbolo do dinheiro. E o que isso traz à tona? Qual a relação que tem dessas ideias com o design instrucional? Eu acho que aí vai desde a preparação de um material até a consequência, como, por exemplo, salário, tempo, né? O salário relacionado ao tempo, a ampulheta, a gente acaba tendo que fazer muitas atividades ao mesmo tempo e pensando que isso tudo tem um tempo para fazer, né? E a consequência, que é a recompensa, querendo ou não. Exatamente. Então, como o título aí sugere, né? O design instrucional, as suas etapas, ou seja, a gente vai ver mais na frente, a partir do que vocês já falaram, que é um projeto, né? É um produto educacional. E esse produto ele tem que ser pensado para um objetivo específico, né? Seja para educar uma criança, né? Seja para fazer um treinamento. Eu vou precisar de uma equipe, né? Contendo essa figura aí, para planejar esse processo, né? Vou precisar de tecnologia, como a câmera para filmar as aulas, por exemplo, ou treinamento. Isso tem que acontecer durante algum tempo, né? E isso vai ter um custo também para ser feito, né? Então, essa figura, ela tenta traduzir mais ou menos esse caldeirão de ideias em um projeto que seja viável, né? E seja funcional. Mais ou menos é isso que a figura tenta trazer, tá? O que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Quais vão ser os conteúdos abordados? A gente vai ver o que é o design instrucional. A gente já começou a ter alguma ideia, né, com aquela figura do que é o design instrucional.
Vamos ver um breve histórico do design instrucional. Quais são os seus propósitos básicos? A gente vai falar sobre os pilares aí do design instrucional, que é a aprendizagem, educação, instrução e treinamento. Os níveis desse planejamento e o modelo é AD, que a gente vai ver que é aplicado aí o design instrucional. Mas vamos lá. Pela figura a gente já tem uma ideia que o design instrucional é meio que um projeto, né? E para instrução, né? Um projeto design instrucional, um projeto para instrução. Né? Mas como a gente viu da figura, né? A primeira coisa que vem do design instrucional, ele é feito de duas palavras, né? Design e instrucional, não é isso? Então, pegando separadamente os dois termos aí do conceito, o primeiro é o design, né? Que é de projeto ou de desenho, né, em inglês, né? Mas o que é o design? Ele é o resultado de um processo ou atividade, né, que vai desenvolver um produto e em termos de forma e funcionalidade, mas com um propósito e intenções claramente definidos, né? Então, o design, ele é um produto, né? E esse produto, ele vai ter uma função, um propósito, mas não necessariamente esse produto ele vai ser uma coisa física, né? Ele vai ser materializado. Ele pode ser um processo, como a gente viu lá, a ideia lá naquela figura, né? E esse processo, sim, ele pode ser físico, mas ele pode também ser virtual. Então, esse é o conceito que a gente tem de design, né? Já o outro termo que a gente tem é a instrução, né? Que aí é a atividade de ensino que vai utilizar da comunicação para facilitar a aprendizagem. Então, essa instrução, que já está mais próximo de nós, professores e educadores, né? Ela tem algumas perspectivas, né? A gente tem a perspectiva unidirecional e bidirecional, e o objetivo dela é a comunicação, mas no sentido de que essa comunicação, no sentido amplo, de que essa comunicação ela vai não só passar informação, né, mas ela também vai trazer, ela vai estar preocupada com o feedback, ou seja, a comunicação ela só ocorre quando eu tenho a transmissão da informação, mas também eu tenho a confirmação de que essa informação ela foi efetiva, que a gente chama do feedback, tá? Então, a gente viu cada termo separado, e aí agora a gente precisa juntar os dois para dar a definição de design instrucional. E aí, juntando os dois, o que seria o design instrucional? Eu pergunto para vocês. O que seria o design instrucional? A gente já viu que o design é o produto, e a instrução é a comunicação, ou, na verdade, é a utilização da comunicação para facilitar o processo de aprendizagem. E o que seria o design instrucional? Que ele seja algo para uma ferramenta que nos ajude em algum assunto, né? Isso. Então, um produto para facilitar a comunicação dessa aprendizagem, não é isso? Sim, justamente. Vê se tem alguém colocando no chat. Às vezes eu demoro a olhar o chat, tá, pessoal? Mas eu olho, tá? Então, a Ana Paula colocou que ensinar a orientar. Na verdade, a instrução, né, Ana Paula? E aí o design instrucional seria esse produto para facilitar. Isso, beleza. Vê se mais alguém colocou aqui no chat. A aplicação do produto para facilitar, com a Carla Milene, né? Exatamente. Facilitar os processos. Ana Paula, a produção e aplicação e verificação dos resultados, né? Ana Paula, acho que isso aqui já foi no design, né? Levantamento de necessidades e planejamento, né? O Márcio Ronen, né? Seria, no caso, uma forma de ensino de maneira a facilitar a aprendizagem. Exatamente. Então, tudo isso aí, a gente, seria a perspectiva, o Valdeir, né? Uma perspectiva, uma espécie de projeto, exatamente com a finalidade de ensino.
Tudo isso, gente, mas e vamos tentar concatenar com uma definição, né? Então, o design instrucional, o que é que ele seria, né? Ele seria, dando uma definição, uma ação intencional e também sistemática, envolvendo, vamos tentar todos os conceitos que vocês falaram, né? Então, ele seria essa ação intencional e sistemática, seja organizada, que vai envolver tudo que vocês falaram, planejamento, desenvolvimento, aplicação de metodologias ou métodos, técnicas, ferramentas, atividades, materiais, eventos, produtos educacionais, né? Mas em situações didáticas específicas, né? Para quê? E com o objetivo de quê? De promover o quê? A aprendizagem humana. E aí ela tem como premissa, o design institucional, a aprendizagem humana. Então, alguns conceitos, né? Segundo Smith e Hagan, de 1999, o design institucional ele é o processo sistemático, novamente aí, ó, sistemático e reflexivo, de traduzir princípios de cognição e aprendizagem para o planejamento de materiais didáticos, atividades, fontes de informação e processos de avaliação. Outra definição, né? Aliás, uma constatação dessa definição, essa metodologia, né, ela vai se distinguir de outras formas de criação de materiais e projetos educacionais pelo caráter metódico, cuidadoso, aplicado ao processo de análise e planejamento. Tá? E aí ela vai se orientar, a prática do design institucional, orientar-se por princípios, aliás, por resultados de pesquisas, principalmente na área de educação, psicologia e comunicação. Então, ela tem uma abordagem sistêmica e ela é multiprofissional, ou seja, vai utilizar de várias áreas do conhecimento e de multiprofissionais, e também vai ponderar sobre múltiplos fatores para que ele tenha uma iniciativa de educação ou de treinamento. Né? Então, quando a gente está falando de design instrucional, a gente está falando aí de uma ação sistemática, ou seja, um plano, né, sistemático que é um produto educacional voltado aí para a educação, né, promover a aprendizagem, promover a educação, a aprendizagem humana. E ela, por exemplo, o design instrucional, ele é utilizado não só na educação, na educação, né, formal, como escola, na educação formal, mas também no terceiro setor, né, por exemplo, nas empresas, para fazer o que a gente chama de treinamento lá dos colaboradores, né, não são mais funcionários hoje, são colaboradores. Então, a forma de você organizar, sistematizar, utilizando das áreas de ciência da informação, de ciências humanas e da administração, para você organizar e sistematizar da melhor forma possível esse material didático para que a educação ou o treinamento ou a capacitação ela seja de fato efetiva. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o design institucional? Ficou claro? Todos entenderam? Então, pessoal, ainda falando sobre design instrucional, ele se apoia em 3 grandes áreas, tá? Que são as ciências humanas, né? Que aí nós, né? Estamos dentro aí como professores, né? Como vocês como licenciados, que são as licenciaturas, a gente está dentro das ciências humanas, mas ele bebe da fonte da administração, das ciências da administração, e também das ciências da informação. Tá? Então, o design institucional, né, ele tem essa fundamentação nessas 3 grandes áreas do conhecimento, né, e, como já falei, o design institucional também é voltado para, por exemplo, para o treinamento de colaboradores ou de funcionários de empresa, e aí vai ter como pano de fundo, né,
ele precisa de um fundo didático para efetivamente, por exemplo, lá no mundo empresarial, para efetivamente ter uma capacitação com seus colaboradores. Então, ele também se aplica para esse tipo de treinamento. Nessa figura, vocês estão vendo aí o design instrucional, as três grandes áreas, elas destrinchadas aí, né? A gente vai começar a falar o que dá base, né? O que é a fundamentação. Começando das ciências humanas, deixa eu pegar e dar uma ampliada aqui. Deixa eu pegar aqui dar uma ampliada. Aqui, ó, ciências humanas, não é isso? Ampliou para vocês aí? Dei um feedback? Sim. Então, nas ciências humanas, a gente vai ter aí a psicologia cognitiva, né, as áreas que a gente vai trabalhar, a psicologia do comportamento, a psicologia do desenvolvimento e a psicologia social, né? E as outras áreas, o que acontece, o que eu tenho visto, o que acontece muito na hora de desenvolver produtos educacionais, né? Seja o pessoal da área de ciências, das ciências da informação, seja o pessoal das ciências da administração, se não tiver uma base aqui das ciências humanas, fica um material muito tecnológico, né? Bem organizado, mas sem os fundamentos e sem atingir os objetivos, porque faltou aí o suporte aí do processo de ensino, que a gente vê, né, a gente na licenciatura já tem isso desde da formação. Por exemplo, na psicologia cognitiva, né, ela vai ser a base para a gente moldar esse produto educacional, porque ele vai ter como base o quê? Um processo de ensino, né? E aí, seja para qual objetivo for, né, e aí a gente vai ter que procurar quais são as metodologias e as teorias do ensino que a gente vai usar de base nesse produto educacional para pensar nesse processo de ensino, né? Como, por exemplo, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com criança, né? Se a gente vai usar, por exemplo, vai ter que pegar as teorias do Piaget, que é do construtivismo, né? Baseado nisso. Ou se a gente vai usar, por exemplo, Alzheimer, né? Que é a aprendizagem significativa, né? E a aprendizagem significativa, ela vai usar como base aí os conhecimentos prévios aí do aluno, né? Num processo aí de aproveitar e de transformar esse processo lá, segundo as teorias do Alzheimer. Entre outros processos de ensino, outras teorias pedagógicas aí que a gente tem aí nas ciências humanas, também vai utilizar a psicologia do comportamento, da psicologia do desenvolvimento, para a gente entender que, por exemplo, desenvolver um design instrucional, você fazer um produto educacional para, por exemplo, a aprendizagem de criança é diferente do adulto, né? Então, a gente aprende isso lá na psicologia do desenvolvimento, na psicologia cognitiva, do comportamento, que esse material ele tem que ser adaptado a várias situações e várias faixas etárias. Tá? Já na ciência da informação, né, a gente vai ter aí a base, né, vai ter as comunicações, as mídias audiovisuais, a gestão da informação e a ciência da computação, a gente vai ter a base tecnológica para apoiar essas teorias. Então, a gente vai ter mecanismos diversos, como audiovisuais, e-books, né, podcasts, ambientes virtuais de aprendizagem, documentos eletrônicos, né, e a gestão de todo esse conteúdo num portfólio tecnológico para apoiar esse desenho instrucional. Então, essa área também é de grande valia e nós, né, incluindo junto com vocês, precisamos beber nessa fonte aqui da ciência da informação para melhorarmos aí os nossos processos de ensino-aprendizagem, né, para que o nosso produto educacional ele seja realmente, ele tem aquele objetivo de transmitir aí o conhecimento, né, de fazer a comunicação,
de realmente ser efetivo o processo de ensino-aprendizagem. E, por fim, a gente tem a ciência da administração, também, que serve de base também para o design institucional, através da gestão de projetos, né? Na gestão de projetos, a gente vai ver, por exemplo, como organizar, quais são as fases de um projeto, né? As fases iniciais, todo o desenvolvimento do projeto. Então, a gente vai organizar isso através das áreas, né, de gestão de projeto, de engenharia da produção e de abordagem sistêmica. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não, né, pessoal? Não, tudo certo. E aí, nesse slide, a gente tem um breve histórico, né, que é bem recente, né, começando aí na Segunda Guerra Mundial, né, o design instrucional, e a gente tem um surgimento aí já dela em 1940, lá na Segunda Guerra Mundial, e se deu, lógico, com os Estados Unidos, onde eles começaram, né, nesse final de Segunda Guerra Mundial, a entregar produtos educacionais, né, com o objetivo de quê? De formar pessoas, né, de formar pessoas e profissionais, e em tempo recorde. Isso era o objetivo lá no início, que era a formação. Tá? Então, treinar, o método era esse. E aí, o que a gente tem aqui de relação com a nossa educação aqui? A gente pode fazer uma relação com o tecnicismo, né? O tecnicismo, a teoria behaviorista, que é sempre muito combatida, né, por nós, né, por nós educadores, né, relacionando sempre alguns aspectos negativos, né, da educação tecnicista, porém, ela tem o seu papel importante, né, na época lá, que é realmente a formação. Ela tem esse propósito aí de treinamento e de entregar aí uma formação em tempo recorde para esse papel. Então, ela está lá no início do design institucional com o título de formação. Tá? E a gente tem que ter um olhar diferente também tanto para a teoria behaviorista, o tecnicismo, porque eles realmente funcionam. Então, a gente vai voltar lá na década de 40, né, até o início dos anos 50, com o ensino técnico, né? O ensino técnico, mas nessa época, se vocês recordarem dos autores, tratam esse tema, não é, de formação de mão de obra, de muitas vezes um termo pejorativo de mão de obra barata, né? Mas tratando em si da ferramenta educacional, do instrumento educacional, ele cumpre o seu papel, sim, de formar pessoas em tempo recorde. E aí, com o passar do tempo, ele teve o que a gente chama de modernização, né? Ele teve um processo de transformação nos anos 50 e 60, né? E saiu da formação para a modernização, que a gente tem aí o Skinner, né? O autor Skinner, que ele foi chamado de a propagação da instrução programada, do Skinner, né? E também a taxonomia de Bloom, né, com seus objetivos de aprendizagem. Tá? E aí também o Ausubel, né, também já saindo lá dos anos 60, nos anos 70, com a sua psicologia educacional o ensino, né, a pedagogia, na verdade, o ensino, a aprendizagem cognitiva, né, o que o Ausubel, né, que é David Ausubel, ele fala que essa aprendizagem ela tem que ser significativa no sentido de que os alunos eles têm algo já pré-existente do seu convívio, né, ele já tem um conhecimento prévio. E aí, quando ele se depara com os novos conhecimentos que ele adquire na escola, os materiais, os livros, esse novo conhecimento, ele precisa significar para ele, né? E aí, esse novo conhecimento, ele vai, de certa forma, ele vai ressignificar aquilo que ele já conhecia. E aí, dessa forma, se dá, segundo a teoria do Ausubel, se dá a aprendizagem dessa forma, tá?
E aí veio a consolidação, né, com a formação da mente do Vygotsky, né, e a cognição situada de Schumann, e também o paper com a linguagem logo, né, que foi uma revolução aí na forma de aprendizagem, onde você aprende fazendo, né. A gente tem alguns termos hoje mais modernos, né, que é a metodologia Maker, né, que é uma nova roupagem, né, se a gente pensar na nova roupagem do construtivismo, que é aprender fazendo, né, até a gente chegar, depois da consolidação, na reestruturação e na inovação, hoje, com o e-learning, né, que é o aprendizado self, você mesmo promover o seu aprendizagem, que é o self-learning, o e-learning, que é o electronic learning, né, e os objetos de aprendizagem de Wiley, né, que são objeto de aprendizagem do Wiley, é todo e qualquer material, não necessariamente eletrônico, né, mas que ele tem uma proposta didática de aprendizagem. Tá? Bem, alguma dúvida sobre o breve histórico? Uma resumida, mas basicamente a gente tem a formação da design instrucional, ele surge, né, tem a sua formação na década de 40, ele se modificou e se modernizou, depois ele teve sua consolidação e atualmente a reestruturação e a inovação, né, com o e-learning, os ambientes virtuais de aprendizagem, educação à distância, ensino híbrido, também as metodologias ativas e os objetos de aprendizagem. Tá? Os propósitos básicos aí do design instrucional. Então, o primeiro deles é criar processos e materiais didáticos que sejam eficazes, né? Ou seja, eles têm que atingir os seus objetivos pedagógicos. Esses materiais, e processos também, né? Eles devem ser eficientes, né? E devem consumir o menor tempo possível. Esse menor tempo possível, eles devem consumir o menor tempo possível, no sentido de que o material em si, ele não é o objetivo, não é o objeto de estudo, ele é um meio, né? Então, ele tem que ser eficiente naquilo que se propõe. Ou seja, eu não devo perder tempo com aquele processo, com aquele mecanismo, com aquele objeto de aprendizagem, né? Porque ele não é o objeto de estudo, ele está transmitindo algum conhecimento. Então, nesse sentido que ele fala que é o menor tempo possível. Tá? Eles devem ser agradáveis, né, para os aprendizes, ou seja, a gente chama isso, na minha área de tecnologia da informação, de usabilidade. Né? Quando a gente, por exemplo, lá na engenharia de software, quando a gente diz que um software ele tem uma boa usabilidade, é porque facilmente a pessoa já começa a alterá-lo, já entende e já entende o seu funcionamento e é meio que natural. Então, da mesma forma, o design instrucional, ou seja, o produto educacional, ele também tem que ser agradável para quem está utilizando. Tem que ser de fácil utilização, fácil manuseio. Né? E eles precisam ser viáveis e em seu custo-benefício. Tá? Os conceitos principais que envolvem essa área, né, que é a aprendizagem, educação, instrução e treinamento. Então, no design instrucional, a aprendizagem ela costuma ser definida como o processo pelo qual um organismo muda seu comportamento em função de suas experiências, ou ainda, né, o processo da experiência sendo transformada em conhecimento. Então, esse é o objetivo aí do design instrucional. Né? Como exemplo, nós temos, por exemplo, duas situações. Né? A primeira aí, né, a criança aí, que ela levou um choque na tomada, né? E aí, com essa experiência, né, ela aprendeu que essa ação ela não deve ser repetida, né? E aí nunca mais ele vai colocar o dedo na tomada. Né? Ou, de certa forma, ele aprendeu, ou seja, o processo, né, pelo qual ele passou mudou o seu comportamento por uma experiência, né? Experiência negativa, mas
mudou o seu comportamento. Tá? Uma outra situação, essa da figura, o jovem que viaja aí pelo mundo, né? Ele vai adquirir novos conhecimentos, ele vai mudar sua forma de pensar e de agir perante povos e outras culturas, né? Então, através aí da experiência. E essa experiência está transformando lá o conhecimento dele. E aí, segundo Holmes-Ock, né, que é de 99, a instrução, né, ela pode ser entendida como o processo deliberado de comunicação, que vai ser destinado a produzir aprendizagem, sendo que esse processo ele vai envolver a seleção, ou seja, eu vou selecionar o que é importante para essa aprendizagem, depois eu vou precisar organizá-los, né, fazer uma organização desses materiais, uma sequência lógica, e eu vou precisar também apresentar estímulos e experiências para que, desse modo, eu vou facilitar que o aprendiz, né, ele atinja os seus objetivos determinados de aprendizagem. Eu tenha metas para isso. Tá? Nesse quadro ao lado, que vai aparecer agora, o autor ele situa a instrução em outras formas de aprendizagem. Então, ele vai colocar nesse quadro que vocês estão vendo aí. Existem procedimentos e materiais que favorecem a aprendizagem na linha, né? E aí na coluna eu vou ter, existem objetos de aprendizagem específicos, e aí na instrução eu vou ter aulas, cursos, livros, hoje em dia não tem mais CD-ROMs, né? Esse é um material do autor, mas a gente tem vídeos, né? Vídeos no YouTube e outros materiais. Então, existem, né? Caso não existam, né? Se existem, a instrução vai ter esses elementos. E caso não existam, então outras soluções vão ser propostas, né? Visitas a museus, teatros, biblioteca, etc. No caso de não existirem esses procedimentos imateriais, a gente vai precisar produzi-los, né? Então, projetos, estágios e pesquisa. E aí, a gente vai ter, caso eles não existam, aprendizagem incidental. E a educação, todas as experiências criadas para que as pessoas aprendam. Então, a gente, bem simples assim, bem objetivo, bem direto, as experiências criadas para que as pessoas aprendam. E ela vai incluir instrução e formas de aprendizagem sem objetivos claros. A gente tem vários tipos de educação, né? Educação formal, treinamento, cursos, né? Então, todas elas são educação, mas elas podem incluir, né, formas de aprendizagem e também algumas não têm os seus objetivos bem claros. Já a instrução, né, ela ocorre quando existem objetivos pré-definidos em um método estruturado. E, geralmente, cursos, aulas e materiais didáticos. E ela não é sinônimo de treinamento, né? E ela pode ter finalidades acadêmicas, capacitação profissional e ter diferentes abordagens didáticas. E, por fim, o treinamento se refere ao quê? A iniciativa para a aquisição de competências para o trabalho. Ele vai incluir todo tipo de instrução voltada ao uso de algum equipamento ou método específico, ou ainda a determinada ocupação laboral. Ele também é utilizado para designar aprendizagem relacionada à prática psicomotora, por exemplo, em esportes, né? E, por exemplo, atividades militares também. A gente vai ter exemplos aí do treinamento. Tá? Nesse quadro, a gente tem um resumo aí dos níveis, né, do planejamento educacional. A gente vai ter o social, a gente vai ter as leis, as diretrizes, né, as LDBs, né, as leis diretrizes e bases, os parâmetros curriculares, ou seja, está no topo. Abaixo, a gente vai ter o organizacional, que vão ser as filosofias educacionais, né, como, por exemplo, o construtivismo, né, que é adotado no colégio X, Y, Z. A gente vai ter o planejamento curricular, né,
que é o currículo de um colégio específico, né, para alunos do ensino médio, currículo, por exemplo, de física para o ensino médio, de química para o ensino médio, e o planejamento instrucional, né, que é o livro didático, ou aula de física, em que o professor ele vai levar os seus alunos, seus aprendizes, por exemplo, a interferir nas leis da termodinâmica. O modelo AD, né, que é análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação, ele é um ciclo de 5 etapas, né, utilizado no design instrucional, para que a gente planeje, implemente e avalie ações educacionais. Né? A análise, a gente vai fazer um levantamento das necessidades, o perfil do público-alvo, né, e qual é o objetivo que a gente quer com aquele instrumento educacional, aquele produto educacional. É a fase preliminar. Né? Depois vem o design, né, que a gente já viu lá no começo da aula, né, que vai ser o planejamento da estratégia, dos recursos e a avaliação. Depois da fase de design vem o desenvolvimento, né, que a gente vai colocar a mão na massa, produzir, de fato, os materiais, as atividades. Logo após a implementação, né, que a gente vai aplicar isso, esses materiais, do curso, ou módulo, ou no ambiente real, ou no ambiente virtual, no AVA, se for EAD. Né? E no final a gente vai ter que verificar a eficácia, né, que a gente conhece como avaliação, e também utilizar essa avaliação como uma ferramenta de melhoria contínua, né, de estar melhorando todo o processo, voltando lá para o início e reavaliar desde a análise, design, desenvolvimento e, novamente, a implementação. Bem, a gente já entendeu, basicamente, o que é o design instrucional, como ele é feito, quais são suas etapas, né? E a gente chegou ao momento do papel da tecnologia, né? E qual é o papel, né, das tecnologias da informação e da comunicação no design instrucional? Eles vão servir como suporte, né? Então, a tecnologia, a informática, a computação, ela é uma área de suporte, de meio, não de fim. Então, ela vai estar sempre ligada para fornecer materiais para dar suporte a outras áreas, que no caso é o design instrucional. Então, ele vai dar um suporte a essa aprendizagem, né? E o que ele vai dar suporte através de suas ferramentas, tecnologias, né? E vai fazer a integração das teorias de aprendizagem, né? Dos métodos, né? De todo o processo design instrucional com os recursos disponíveis lá na área de TICs. E ele vai ter um potencial para quê? Para melhorar, através desses recursos, né? Promover aí o engajamento do aluno, né? Uma motivação. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem, né? A gente vai ver dois na nossa disciplina, né? Que são o Moodle, que é o que vocês utilizam, o AVA do IFMA. O AVA de vocês que vocês utilizam, ele é da plataforma Moodle, e também tem outra plataforma que é o Google Sala de Aula, ou Google Classroom. Como é que a gente vai aplicar, né? Como se aplica as TICs no design instrucional, né? Então, a gente vai aplicar através da produção de materiais multimídia, né? Vídeos, podcasts, infográficos, né? Através de ferramentas avaliativas, né? Ferramentas que geram quizzes eletrônicos, né? Ferramentas de formulários eletrônicos, simuladores, né? No nosso caso, a gente vai ver os simuladores de laboratório de química, né? Como o PET, como o Chemical Lab, né? Ferramentas colaborativas, como fóruns, wikis, né? E também a inteligência artificial no design instrucional, através de roteiros, geração de roteiros, através do feedback personalizado e os chatbots, né, que são os robozinhos, né, de conversação, que vão fazer aí o atendimento, né, com plantão tirar dúvidas e fazer o atendimento educacional através de chatbots. Quais são os benefícios, né, de usar as TICs no design instrucional? Ela vai trazer a tecnologia da informação e da comunicação, ela vai ser mais interativa, né? Vai trazer aí uma aprendizagem mais interativa e também flexível, né?
O aluno vai interagir com o ambiente, né? E esse ambiente vai ser adaptável e flexível ao seu próprio ritmo de aprendizado, né? Ele vai ter uma maior autonomia, ou seja, ele vai adaptar aquele material ao seu tempo, à sua disponibilidade, e ele vai ter diferentes estilos aí de aprendizagem, né? Quais são os desafios, né? A capacitação docente é uma nova forma de ensino-aprendizagem, né? E aí o docente ele precisa estar preparado, né, e capacitado para atuar nessa nova modalidade, aí, nesse novo processo educacional. A infraestrutura também, a gente sabe que nós temos dificuldades, por exemplo, de acesso à internet em algumas localidades, de materiais, de recursos mesmo. Então, a infraestrutura, ela se torna um desafio também. E também questões éticas de como usar essas ferramentas e também de segurança. Também são desafios aí das TICs no design institucional. Bem, chegamos ao fim desse conteúdo, pessoal. Eu agradeço a todos, espero que tenha sido proveitoso e nesse momento eu abro aí o espaço para as perguntas e dúvidas de vocês. Tá? Esse é o momento de vocês, tá? As perguntas e dúvidas. Professor, no geral, eu achei tudo muito bem explicado, fiquei sem dúvida, né? Obrigado. Lucas? O senhor ouviu? Sim, Lucas. Ouvi sim. Ah, tá. Obrigadão. Mas alguém quer falar? Tem alguma dúvida? Não, professor, eu cheguei agora há pouco, já atrasada na aula. Eu vou assistir ela quando você postar lá no aula. Aí, por isso que eu não vou comentar nada, tá? Sobre a aula. Tá bom, Rodeís. Bem, pessoal, se não tiverem dúvidas, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Agradeço a presença de todos e vou convidá-los para que continue a discussão dessa aula lá no fórum da unidade 2, tá? Então, entrem lá, comentem, troquem ideias e pode ser que surjam dúvidas, coloquem as dúvidas lá também, tá? E obrigado a todos, boa noite, até a próxima aula. Eu vou combinar com os tutores para a gente marcar a próxima aula, tá? Qual vai ser o melhor dia, eu vou pedir para eles falarem com vocês lá no privado, no grupo de vocês, e a gente marca a próxima aula, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite a todos.